Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galera, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nessa semana, na disciplina de língua portuguesa, a Prof. Tati vai fazer 2 vídeos. O primeiro, a Prof. Tati vai falar sobre os textos que eu já passei sobre os tempos verbais no modo indicativo. E vou passar mais um textinho para vocês terem no caderno, que é com as terminações desses tempos verbais, para você identificar em que tempo verbal do modo indicativo está tal verbo. O segundo vídeo vai ser porque a gente vai estar retomando onde a gente parou na apostila e fazendo algumas páginas. Mas vamos lá para o nosso primeiro vídeo. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa é, a Prof. Tati já passou para vocês o quê? Eu já passei para vocês esse texto aqui sobre o modo indicativo no presente, modo presente do indicativo. Eu falei que o modo indicativo ele indica certeza, objetividade no verbo. É uma certeza do que vai acontecer, ok? Ele tem outros tempos verbais, mas primeiro eu passei do modo presente do indicativo, que ele indica o uso, ele é usado para indicar um ato que acontece no presente, no momento da fala. Logo depois eu passei o modo indicativo pretérito, ou seja, passado, que ele tinha o pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. E eu expliquei que o pretérito imperfeito, ele indica um fato no passado, porém que não foi concluído, que por algum motivo ele foi interrompido. Vou falar de um acontecimento no passado que não acontece mais por algum motivo. Também falei sobre o pretérito perfeito, que também indica um fato no passado, mas que foi concluído, que eu concluí ele, que eu fiz ele, que ele ocorreu perfeitamente. E o pretérito mais que perfeito, que fala sobre duas ações no passado que já terminou. Olha só, indica uma ação que já começou e já terminou, antes de outra ação que já começou e também já terminou. Eu falei para vocês logo depois também que eu passei o modo indicativo no futuro, que tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, que eu pedi para ter no caderno. O futuro do presente do indicativo, ele indica um fato que vai acontecer, mas que no momento depois que eu falo agora algo que ainda vai acontecer. Ó, por exemplo, almoçarei domingo na casa de minha mãe. Ó, um fato que vai acontecer em um momento depois do que se fala. Eu falo que vai acontecer algo no futuro. Tem o futuro do pretérito, que é uma ação futura em relação a um acontecimento no passado, mas que não é certeza. Eu vou falar de algo que pode acontecer no futuro de um fato do passado. Olha só, eu almoçaria no restaurante, um fato do futuro, se tivesse dinheiro, de uma ação do passado, ok? Mas para vocês entenderem mais sobre isso, vocês têm que entender como são as terminações desses verbos, ok? Para cada tempo verbal, o verbo vai terminar de um jeito. As letrinhas finais dele mudam, ok? E é nesse texto aqui que eu vou passar para vocês, ok? Aqui, por exemplo, olha só, mas antes de tudo, vocês têm que lembrar primeiro as formas nominais do infinito, que são o estado natural do verbo, que o verbo, antes dele mudar sua terminação, num tempo verbal, ele tem o seu estado natural, que é o que vocês já conhecem, que é amar, falar, viver, correr, rir, sentir, escrever, gostar, adorar. Esses verbos, eles estão no seu estado natural, que eles terminam em ar, ir, e, or. E também, quando a gente vai determinar o tempo verbal, a gente também precisa dos pronomes pessoais. Eles ajudam nessas terminações. Quais são os pronomes pessoais?
Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, vocês, você. Tem também, que é no caso reto. Tem o caso oblíquo, que vocês já estudaram, me, mim, comigo. Mas na nossa tabelinha aqui, a gente vai usar do caso reto. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o modo presente do indicativo, ele é usado para indicar um ato que acontece no presente, ou seja, no momento da fala. Olha como são as terminações de verbos, dos verbos, no modo do indicativo do presente, ou no modo presente do indicativo. O verbo amo, amar, e o verbo viver. Olha só, eu amo, eu vivo. Tu amas, tu vives. Olha as terminações, como elas são parecidas. Ele, ela ama, ele, ela vive. Nós amamos, nós vivemos. Vós amais, vós viveis. Elas amam, eles e elas vivem. Observe as terminações. Mudando a vogal, só mudou a vogal, porque são um verbo terminado em er e o outro terminado ar. Mas, praticamente, as terminações são iguais. Então, no modo presente do indicativo, no modo do indicativo do presente, as terminações, independente do verbo, elas vão ser muito parecidas. Elas vão ser na mesma linha. Olha só. Ok? Agora aqui, ó, no modo do indicativo do pretérito, nós temos primeiro o pretérito imperfeito. Eu usei o verbo correr e o verbo rir. Vamos falar sobre isso um pouco. Então, lembrando que o pretérito imperfeito, ele indica um fato no passado, porém que não foi concluído. Vamos ver as terminações nesse tempo verbal. Eu corria, eu ria. Olha a terminação, olha só. Tu corrias, tu rias. Ele e ela corria, ele e ela ria. Nós corríamos, nós ríamos. Vós corrieis, vós rieis. Ele e elas corriam, eles e elas riam. Pode observar as terminações, olha só, como é a terminação em cada verbo no tempo verbal do pretérito imperfeito. Eu quero que vocês aqui só analisem e observem. Só isso, ok? Agora vamos para o pretérito imperfeito. Olhem as terminações. Olha como que era o pretérito perfeito. Ele indica um fato passado já concluído. É algo no passado e que foi concluído. Eu senti, ó, com o verbo sentir e o verbo pôr. Eu senti, eu pus. Tu sentistes, tu pusestes. Ele, ela sentiu, ele, ela pôs. Nós sentimos, nós pusemos. Vós sentistes, vós pusestes. Eles e elas sentiram, eles e elas puseram. Aqui, por conta do verbo, ele muda alguma coisinha ou outra, mas vocês podem observar que muitos são parecidas as terminações, olha só. No tu, olha só. Olha aqui, o e, no caso o s, o t e o e, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, sentimos, mos, olha aqui, ó. Olha aqui, e, t, e, s também, ó. Olha aqui, irão, irão. Agora vamos observar o pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? Ele indica uma ação que já começou e já terminou antes de outra ação que já começou e terminou também. Então, vamos ver como é que fica. Esse aqui é um pouquinho difícil, mas ele é um pouquinho complicadinho, mas vamos lá. Eu adorara, o verbo é adorar e o verbo escrever. Ó. Eu adorara, eu escrevera. Tu adoraras, tu escreveras. Ele e ela adorara, ele e ela escrevera. Nós adoraremos e nós escreveremos. Vós adorareis,
vós escrevereis. Eles e elas adorarão, eles e elas escreverão. Só pelo som, ó. Vamos, pronunciem para vocês e escutem o próprio som da voz de vocês. Vocês vão ver que as terminações são parecidas, que elas são iguais. Ouçam o fonema das palavras, olha só, ok? Agora a gente vai para o modo indicativo do futuro. Vamos falar sobre um pouquinho sobre ele. Bom, nós temos o futuro do presente. O que é o futuro do presente? É o usado para indicar um fato que vai acontecer em um momento depois do que se fala. Então, eu falo, logo depois, em algum momento depois, em algum momento, o fato acontece. Vamos ver como é que fica. Eu usei o verbo falar e o verbo dividir. Eu falarei, eu dividirei. Olha aqui, olha só. Tu falarás, tu dividirás. Ele e ela falará, ele e ela dividirá. Nós falaremos, nós dividiremos. Vós falareis, vós dividireis. Eles e elas falarão, eles e elas dividirão. Ouviram? Agora vamos para o último, futuro do pretérito. É indicado para usar uma ação futura em relação ao acontecimento do passado. Então, é uma ação futura em relação ao acontecimento do passado. Vamos ver como são as terminações. Eu usei o verbo ler e o verbo cantar. Eu leria, eu cantaria. Tu lerias, tu cantarias. Ele e ela lerias. Ai, desculpa que esse não devia estar aqui, não. Desculpa. Ele e ela leria, ele e ela cantaria. Nós leríamos, nós cantaríamos. Vós lerieis, vós cantarieis. Eles e elas leriam, eles e elas cantariam. Ouçam a voz de vocês na leitura. Leiam várias vezes para vocês ouvirem, para vocês verem o fonema dessas palavras. O que é o fonema? É o som das palavras. Vocês vão ver que a terminação. O que é a terminação? É o final da palavra, gente. A terminação é o final do verbo. As terminações verbais, o final do verbo. No tempo, nesses tempos aqui. Então, o que são terminações verbais no modo indicativo? São as terminações dos verbos no tempo do modo indicativo. Então, cada tempo aqui, ó, o presente do modo indicativo tem a sua terminação. Olha só como terminam os verbos. No pretérito imperfeito do indicativo, ele tem suas terminações no verbo, que estão em destaque em vermelho. No pretérito perfeito também. No pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Tá, prof, meu Deus do céu, mas como que eu vou aprender tudo isso? Gente, isso é uma questão de tempo, de prática e de decorar, de lembrar também. E como que a gente faz isso? Praticando nos exercícios. A gente praticou um pouco na apostila e a prof nas lives também vai estar praticando com vocês. Por isso que é muito importante quem puder, tá? Quem não pode, tudo bem, tem os seus motivos. Mas quem puder estar participando das lives onde eu vou trabalhar alguns exercícios para vocês identificar esses tempos verbais. Então, vamos lá. Só para lembrar vocês têm que ter no caderno o modo indicativo, que é esse modo indicativo aqui, que é o modo presente do indicativo, o modo do indicativo no pretérito e o modo do indicativo no futuro. Vocês já têm que ter isso no caderno. E agora vocês vão copiar esse daqui, ou imprimir e colar. Fica a critério de vocês, tá bom? E aí, no decorrer das aulas, das atividades, a gente vai praticando e vai aprendendo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, beleza? E agora é isso, é praticar, a gente vai colocar isso no papel, nas atividades, e praticar e analisar.
ok? Os verbos nesses tempos verbais. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo!